Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqueles que têm seus lugares, por gentileza, queiram tomá-los. A minha alma nesta noite está saturada de alegria, porque a misericórdia do Senhor tem nos sustentado, tem nos amparado, e percebo que a mão de Deus tem nos guiado até este lugar. Quero de todo o meu coração expressar a Deus a minha gratidão pela vida do pastor Macário, pela vida da sua família, da sua esposa, nossa irmã Marta, que nos proporcionou um dia maravilhoso. Eu disse para minha esposa, as correrias do dia a dia, às vezes não nos permite passar um dia como passamos hoje. Eu levo esta gratidão no meu coração pela vida do pastor Macário e pela vida da sua esposa e da sua família. Nesta noite quero adorar a Deus pela vida de todos presentes, em especial o meu amigo pastor Pedro. Deus continue te sustentando, tanto você como toda a sua família. A minha esposa, que hoje também está me dando a alegria de poder estar comigo em mais uma das nossas viagens pelo Brasil, anunciando a mensagem salvífica que emana e procede do Calvário. Quero nesta noite convidar-vos para um trecho da Bíblia. Evangelho escreveu segundo São João, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 7. Até que você localize, quero adorar a Deus por esta grande oportunidade. Se o sonoplasta puder me dar um pouquinho de som no retorno, eu fico agradecido. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escreveu segundo São João, capítulo de número 11. Quem encontrou suavemente pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do eterno Deus. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Quantos podem dizer amém? Amém. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de histórias que nos emocionam, histórias que nos incentivam, história que por muitas vezes nos leva às lágrimas. Entre tantas histórias, esta noite dedico meu coração a relatar para vocês a história de uma família. Estou dizendo a história de uma família que habitava em uma aldeia. O nome da aldeia era Betânia. Existia ali naquela casa 3 pessoas importantes. Existia ali a Marta, existia ali Maria, também existia um outro homem, o nome dele era Lázaro. O que me chama a atenção nesse texto é que Lázaro não aparece como chefe da aldeia e nem da casa. Quem aparece é Marta. Olha que coisa interessante, numa sociedade onde a mulher era desvalorizada, mas eis que eu vejo que uma mulher se destaca, era a aldeia de Marta e eu não sei porque, pastor Macário, não se fala a aldeia de Lázaro, mas se fala a aldeia de Marta e Maria. Tem mulher, meu irmão, que vira a vila, a aldeia de cabeça para baixo, sacudindo pelo poder de Deus. 2 mulheres que traz para nós um exemplo extraordinário. Mas nesta noite eu desejo compartilhar com os irmãos, tentando tirar algumas lições desse texto, desta história narrada pelo apóstolo São João, que relata acerca de uma família que está enfrentando problemas. Eu quero que os irmãos tenham em mente esta noite que este fato aqui aconteceu na última semana do ministério terreno de Jesus. Eu posso afirmar categoricamente, sem sombra de dúvida, de cometer alguns erros, que este aqui foi o último milagre
público efetuado e realizado por Jesus. Certamente este milagre aqui, meus queridos irmãos obreiros, aconteceu numa terça para quarta-feira. Já na quinta-feira Jesus já vai para o Getsêmani, já passa pela prisão, e assim na sexta-feira ele é crucificado. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui esta noite. Esse milagre, ele traz para nós algumas lições. Eu quero ser bastante rápido e objetivo, porque pretendo viajar ainda esta noite, e amanhã, bem de manhã, nós estaremos indo para um outro lugar, viajando novamente. Mas eu quero que você me entenda esta noite. Algumas lições importantes eu tiro desta história, dessa narrativa, deste milagre. A primeira coisa que eu observo aqui, que devemos tirar algumas lições importantes para a nossa vida, eu destaco em primeiro lugar: as crises são inevitáveis. Eu quero que vocês entendam uma coisa esta noite: as crises são inevitáveis. Se você está pensando que seguir a Jesus você não vai enfrentar dificuldade, não vai enfrentar problema, não vai enfrentar temporais, não vai enfrentar vendavais, então eu tenho uma péssima informação para você. Você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar enfermidades, você vai enfrentar vales, você vai ter que cruzar vales chamados vales da sombra da morte. Mas o que me alegra o meu coração esta noite é o Salmo de número 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, que passar por dificuldade não é ausência da presença de Deus. Passar por dificuldade ou passar por provações, isso não é um símbolo, um sinal, uma revelação que Deus não nos ama. Porque eu entendo aqui no versículo de número 3, do capítulo 11 que li, a Bíblia diz que Lázaro, a quem tu... O amor aqui está revelado, não é da família para Jesus, mas o amor está baseado aqui em Jesus pela família. Eles estão dizendo: Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então aprendo a primeira lição nesta noite, que as provas e as dificuldades da vida são inevitáveis. Ao mesmo momento que você está lá no alteiro, lá em cima do monte, você está cruzando os vales mais difíceis da vida, mas uma certeza eu tenho, que isso não exclui o amor de Deus, a presença dele em minha vida. Ele está comigo para me garantir uma viagem segura. A segunda coisa que eu aprendo é que as crises podem aumentar. Lázaro, quando recebe o laudo que está doente, Marta e Maria enviam mensageiro até Jesus. Eles gastam um dia para chegar lá. Se eles parassem durante a noite, da aldeia onde Marta e Maria e Lázaro habitavam até onde Jesus estava, era aproximadamente 32 quilômetros. Eu disse quantos quilômetros? 32 quilômetros. O mensageiro, como estava sozinho, ele poderia gastar um dia. Então, com um dia ele vai até Jesus e diz: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está doente. E ele retorna para casa. Mas quando ele chega, segundo a história, aquele que estava doente já não está mais doente, ele está morto. Mas agora o que me chama a atenção é que diz: Jesus manda avisar para Marta e Maria que a doença de Lázaro não era para a doença não é para a morte. O problema é que quando o mensageiro vai avisar para Marta e Maria que a doença de Lázaro não era para a morte, oh Deus,
Você já pensou algum dia na sua vida que Deus errou? Você já pensou algum dia na sua vida que o profeta entregou a mensagem de Deus para você e a mensagem não é verdadeira porque praticamente é impossível dela cumprir? Eu aprendo na vida que as crises podem aumentar. Lázaro, em vez de melhorar, ele piorou, foi a óbito. Mas outra lição que eu aprendo é que quando a enfermidade e o luto chega, principalmente em nossa casa, nós ficamos profundamente angustiados. Isso é normal. Se eu perguntar esta noite, quem é que nunca enfrentou um momento difícil na vida? Quem é que nunca passou por um problema? Eu me lembro, como se fosse hoje. 1990, eu estava morando em Florianópolis. Quando eu estava em Florianópolis, eles não conseguiram falar diretamente comigo. Naquela época era muito difícil o telefone, não tinha celular. Então eles conseguiram o telefone da igreja onde eu congregava, a sede de Florianópolis. Na época o pastor lá era o pastor Valmor, Leonel Batista. E disse para o pastor Valmor: avisa um membro de vocês aí, o Paulo Guerra, que a família dele está passando por um problema. Eles me convocaram, foi lá onde eu trabalhava, sabia onde eu trabalhava, porque eu pregava sempre na Rádio Morumbi com eles. Eles me chamaram, o pastor me chamou lá no escritório e disse: Paulo Guerra, eu tenho uma notícia para você. Eu disse: senta aí. Ele começou a conversar comigo e disse: seu irmão morreu. Eu disse: o quê? Ele disse: a sua mãe ligou para cá, seu irmão morreu. Eu sem entender por quê, disse: mas como? Disse: não sei. Ligamos para casa. E quando eu liguei, eu vi a minha família em desespero. Disse: não vou de avião, compramos a passagem urgente, vim de avião. Sabe o que aconteceu? Faltava 2 dias para ele fazer 15 anos. Foi na cidade de Ipanema, 36 quilômetros de Pocrane, convidar as pessoas para o seu aniversário de 15 anos. E quando minha irmã estava conversando ali, ele e os seus primos resolveram tomar banho no rio José Pedro. Não sabia nadar. Faltava 2 dias para a festa de 15 anos, tudo já estava preparado. Quando ele foi tomar banho no rio, pastor Macário, os meninos brincando, e ele começou a afogar. E ele foi a óbito por causa disso. Era um menino forte. Era eu, a minha irmã mais velha, eu, segundo lugar, depois tinha uma irmã em terceiro. Ele era o mais novo, o caçula da casa. Eu me lembro que ele estava na roça, quando ele de repente ouviu pela Rádio Ipanema: comunicamos o falecimento de Flávio Barbosa. Disse: peraí, esse é meu filho? Não é possível que ele morreu. Ele pegou o carro e ele não sabia para onde ia, perdeu a direção. A minha mãe ficou atônita. Cheguei, todo mundo desesperado. Mas o que é isso? Quando a enfermidade, quando os dias maus chegam na nossa casa. Eu aprendi, pastor Macário, que na nossa agenda não existe um dia para o dia de angústia, nem um dia de prova, nem um dia mau. Ninguém tem registrado na sua agenda, marcado lá na sua folhinha, no seu calendário, um dia que você vai passar por prova e por angústia, um dia que você vai ter que enfrentar o luto dentro da sua casa. Mas esse dia chega. Eu me lembro que um dia eu estava em casa e mais ou menos 1h da manhã minha sogra ligou. Estávamos passando por um problema. A irmã da minha esposa, com mais ou menos 20 e poucos anos, estava cursando faculdade em Caratinga. Quando menos espera, apareceu um tumor, um nódulo no seu seio. O médico tocou e aquilo espalhou para o seu corpo. Eu vi aquela menina: doutor, o seu cabelão lá embaixo. Eu disse: seu cabelo foi caindo, e nós não acreditando naquilo. O dia da angústia, quando chega na nossa casa. O dia da enfermidade, o dia do luto, quando chega. Você não tem como escapar, você não tem para onde ir. Mas o salmista diz: no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor.
Foi aquele momento que nós começamos a experimentar as mais angústias da nossa vida. Aquela menina saudável, cheia de sonhos, cheia de esperança. Os 2 primeiros sobrinhos, nossos filhos, Paulo Júnior e Maísa. E lá naquela alegria nós mudamos para Conselheiro Pena em 2002. Para 2003 ela começou a passar por essa enfermidade. Ela foi perdendo as forças de tal maneira que um dia ela teve que ir para a cadeira de roda. Eu estou dizendo uma menina de 23 anos, cheia de sonhos. E nós começamos a lutar contra aquilo. Ela teve que usar oxigênio. Se tirasse o oxigênio, ela morria com poucos minutos. Um dia minha sogra ligou 1h da manhã. Foi o dia que eu senti mais importante. Ela ligou para mim e disse: pastor Paulo Guerra, faça alguma coisa. A minha filha está morrendo, ela caiu no chão. Ela e meu sogro, eu senti o grito do outro lado. E ela disse: ela parou de respirar, ela morreu. Quando a enfermidade, o luto chega em nossa casa, quando o problema chega na nossa casa, nós começamos a julgar o verbo no passado. Lembra dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Esperávamos que esse iria restaurar Israel, e hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Escute uma coisa nessa noite. Existem momentos difíceis na história da nossa vida. Existe momento que a gente não consegue encontrar um ombro para chorar. Existe um momento que a gente se sente sozinho. Parece que o céu se tornou de bronze, Deus virou as costas para nós. Esta hora que chega o tentador, mas nesta noite, revestido pelo Espírito de Deus, Jó 19:25 está escrito: mas eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por fim um dia ele se levantará sobre toda a terra, ainda que a minha carne seja consumida, mas os meus serão a Deus. Está no vale da provação, desafio o inferno pela sua fé, diga: eu sei quem tenho crido, o Cristo que eu sirvo, ele é fiel. Não desanime-se. Não desespere. Seu Lázaro pode estar morrendo ou pode estar morto, mas nesta noite eu trago uma notícia para você. Ele está dizendo para o seu discípulo: levantemos, vamos daqui, vamos até a Judéia encontrar com Lázaro. Jesus o Nazareno já está caminhando em tua direção esta noite. O tempo do nosso milagre. Eu estou falando de uma família. Com os 3 componentes, com as 3 pessoas daquela casa: Marta, Maria e Lázaro. Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como é que eu vou explicar para alguém que Deus me ama se eu estou passando por dificuldade? Como eu vou dizer para alguém que Deus me ama, e por muitas vezes alguém colocou o dedo em risco contra nós e diz: se Deus te ama, porque Ele está permitindo você passar por essa situação? Eu me lembro das minhas provações. Um dia eu fui pregar num lugar, uma grande cruzada, que estava lá o Josson. Não sei se você já viu falar da carreta do Josson em Patinga. Tinha 5.000 pessoas lá. Preguei por 2 noites.
Quando chegou o momento de vir embora, eu estava passando por uma prova. Recentemente eu tinha ido para Conselheiro Pena, tinha deixado tudo para trás. Preguei lá no Rio Noite. Não sei por que Deus permitiu. Aquele pastor não me deu nem um centavo. Ele disse: nós gastamos muito com o evento, pagamos R$2.000 a carreta de som e nós não podemos te dar nada. Quando ele falou assim, dentro de mim desmanchou a minha alma. Deu um grito dentro da minha alma. E ele perguntou: que hora que você quer ir embora? Eu disse: qualquer hora está bom para mim. Você quer ir de ônibus ou de trem? Eu disse: tanto faz. Me colocou no carro dele, me levou até a estação de trem. Ele disse: boa viagem. Mas eu não tinha dinheiro para comprar passagem para voltar para minha casa. Quando eu cheguei ali, eu encontrei um irmão de Conselheiro Pena e disse: ai, pastor Paulo Guerra, que prazer ter você aqui. Não perdi tempo. Eu disse: Deus colocou você no meu caminho para pagar a passagem para mim voltar para minha casa, porque eu não tenho dinheiro para voltar. Pagou todas as minhas despesas, comprou coisa para mim no trem, eu ia alegre. Quando eu cheguei em casa e minha esposa esperava que eu trouxesse alguma coisa da minha viagem, eu cheguei em casa, eu via minha esposa no fundo do quintal. Havia feito uma fornalha provisória com a panela de pressão com alguns gravetos, cozinhando feijão, porque o nosso gás tinha acabado. Como entender o amor de Deus, os maiores sofrimentos da nossa vida? Quando você chora, parece que você está sozinho. Mas eu tenho uma notícia para você esta noite: Deus não te esquece. Eu vi o meu menino levantando a mão um dia. Ele levantou aquela mãozinha, ele tinha de 6 para 7 anos, Paulo Júnior. Ele levantou aquela mãozinha e disse: papai do céu, dá dinheiro para o papai. Eu estou com vontade de comer biscoito, ele não tem dinheiro para comprar para mim. Mas existia um obreiro naquela cidade, pastor Valdeci de Moura, do Córrego dos Ilhéus. Ele ouviu Deus falar com ele quando estava dentro do supermercado. Ele disse: pega 2 carrinhos, faz compra para o meu servo, porque irei sustentar. O filho dele está clamando a mim por alimento e você vai ser o canal do Estado. Ele pegou o carrinho sem saber, pastor Macário. Quando ele passou em frente ao biscoito, disse: comece a pegar biscoito. Ele começou a pegar biscoito, colocou no carrinho de si. Quando ele chegou no caixa, pastor Pedro, a menina perguntou assim: é para levar para o senhor? Disse: não, não é para mim, não é para quem, não sei. Deixa a compra no carrinho, eu tenho que procurar onde o homem mora. Fazia propaganda de bicicleta na rua. Perguntou a alguém assim: aonde mora aquele irmão ali? Ele não tinha conversado, não tinha amizade comigo, tinha me visto poucas vezes. Na verdade, ele veio pregar um dia lá em Poeté Velha, muitos anos atrás. E disse: é aquele lá que Deus mandou. Foi lá e pegou meu endereço. Eu lembrei do testemunho que o pastor Macário contou, não sei se foi ontem, se foi hoje de manhã. Quando nós estávamos em casa, lá, nosso menino lá esperando o milagre, um camarada começou a bater no portão onde nós morávamos e disse assim: ei, tem uma compra para vocês aqui. Eu perguntei a Mônica: Mônica, você comprou alguma coisa? Eu disse: não, eu não comprei nada não. Eu li lá atrás e disse: rapaz, espera aí, você deve ter errado o endereço, não é essa casa aqui, não é esse lugar aqui, eu não comprei nada. Eu disse: não, o endereço aqui está na sua casa. Eu perguntei: mas quem é que comprou? Não sei também, só mandou entregar isso aqui. Irmãos, foi chegando só caixa de compra, era carne, era biscoito, era arroz, era feijão. Quando o meu menino viu aquilo, levantou a mãozinha, derramou lágrimas e disse: obrigado, papai do céu, o Senhor tem cuidado de nós. Esta noite eu venho desafiar esta igreja, nesta noite, creia no Deus que você serve. Ainda que você esteja passando por dificuldade, por problema, existe um Deus que cuida de você. Como conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Por 2 vezes, tanto no versículo 3 como no versículo de número 11 está escrito: Lázaro, a quem o Senhor ama. Agora, como eu vou entender este amor, sendo que Deus permite eu passar por momentos difíceis?
Nós tivemos outra experiência que doeu a nossa alma. Minha esposa, a irmã Mônica, o irmão dela tinha vindo dos Estados Unidos bem recentes. Quando a gente fala, isso mexe com a nossa alma. Ele era um camarada, sabe como tem um camarada especial? Ele era especial. A gente, principalmente eu que vim lá, praticamente sem nada, e comprei o primeiro carro, pastor, zero, carro novo. Sabe o ciúme que a gente tem num carro? Mas eu tinha tanta confiança nele que um dia ele pediu o carro para ir em Belo Horizonte, o carro estava novo, eu disse, pode pegar e pode ir. Mas um dia, ele saindo do Pocrane para ir para a Barra da Figueira, uma curva que passava ali, como diz alguém, se ele entrasse dentro do carro, o carro ia sozinho com ele para lá, de tanto que passava lá. Uma simples curva, numa estrada cabine dupla, o carro saiu da estrada, caiu, ele afastou-se o corpo, e a coluna do carro pegou em cima do pescoço dele, e o matou. Quando minha sogra disse, ai, meu menino morreu, 24 para 25 anos de idade. Como eu consigo entender um Deus como este, que permite-nos passar por diversas provas? Quem sabe nesta noite eu esteja falando por alguém aqui, que está pensando em afastar dos caminhos do Senhor, porque você está passando por dificuldade, passando por prova. Deixa eu dizer, morte é só nessa vida, mas a Jerusalém para onde nós iremos, lá não existe morte, lá não existe tristeza, lá não existe lágrima, lá não existe dor. Se alegre na presença de Deus esta noite, tudo isso vai passar. Jerusalém está logo ali. Nós estamos vivendo numa época tão moderna que as pessoas associam problemas, dificuldades como sinônimo de pecado. Quando você vê alguém doente, você está em pecado. Porque nós estamos vivendo num evangelho tão fácil hoje, que só anuncia bênção e prosperidade. É chave de carro cair no dia. Nós assistimos uma reunião e o irmão disse, pula para cima, Jeová está descendo dinheiro do céu, está caindo nota de 100. E eles começaram a pular com coisa que estava pegando dinheiro. Esse não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vim aqui desafiar você que está passando por esses momentos tão difíceis. O diabo está dizendo assim, ele vai render, ele vai negar, está igual a aprovação de Jó, senão ele vai blasfemar de ti na tua face, ele vai negar o Senhor, ele vai te amaldiçoar. Mas eu disse, não, eu sei que o meu Redentor vive, o Senhor me deu, o Senhor tirou, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar é diferente de louvar. Louvar se louva em pé, adorar se adora com o rosto em terra. Jó joga-se no chão e disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome dele. Eu não sei se você tem força esta noite, ainda no meio da prova, erguer a sua mão direita e dizer alguma coisa para Deus. Se você quer desafiar o inferno, faça isso. Servir a Jesus não é caminhar sobre tapetes aveludados. Caminhar com Jesus não é somente sentir o cheiro e o perfume de uma rosa. Servir a Jesus não é assinar uma apólice de seguro contra os perigos deste mundo. Servir a Jesus não é estar dentro de uma incubadora de vidro protegido. Seguir a Jesus e muitas vezes, irmãos, enfrentar por dificuldades, enfrentar problemas, enfrentar angústias, enfrentar a morte. Mas uma coisa eu estou certo, como dizia o apóstolo Paulo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Não se deixe abater por esses momentos difíceis da vida. Isso não quer dizer que Deus te esqueceu, isso não quer dizer que Deus não te ama, pelo contrário, quer dizer que você só está vivo porque a mão dele ainda está sobre você. A luta veio, o problema existe, mas você pode cantar no vale: mas sobrevivi, mas sobrevivi, mas sobrevivi. Olha eu aqui, estou de pé, levante a tua mão, faça este lugar. Segunda lição que eu aprendo neste milagre é como conciliar a nossa necessidade e a demora de Deus. Sabe do momento que a gente está precisando de um milagre para ontem e hoje ele não chegou ainda? Lázaro está enfermo, Lázaro chega a morrer. O problema é que Lázaro só não está morto, Lázaro já está sepultado. Faz quantos dias? No quarto dia está chegando Jesus. Irmão, entenda uma coisa. A casa de Marta e Maria estava hiperlotada de pessoas. Agora escute. Dá para você entender o diálogo das pessoas dentro da casa? Pensa comigo. Você já criticou alguém que quando você passou por prova te abandonou? O que você fala? Que camarada, não sei não. No dia que eu estava na bonança, no bem bom aqui em casa, ele estava aqui agora, ele? Imagina Jesus. Ô Marta, cadê ele? Mandei um mensageiro avisar, já veio, falou que está vindo, mas... Marta e Maria fica sem palavra, porque na hora que Jesus passava ali com os discípulos, não era só ele, era ele mais 12. Elas tinham que cozinhar para 12, 13 pessoas e dormir na casa dela. Agora, na hora da aflição, na hora da necessidade, ele, como diz alguém, vazou, mandou mensageiro e ele ficou 2 dias lá. Depois de 2 dias disse: vamos até lá. Como é 32 quilômetros, se anda 16 quilômetros por causa da multidão, ele demorou 2 dias para chegar lá. Irmãos, eu vim trazer uma mensagem nesta noite consciente. Como entender as nossas maiores urgentes necessidades e a demora de Deus? Como entender isto? Estou precisando e Deus não fala nada. Jó faz perguntas para Deus. Em vez de Deus lhe responder, Deus responde lhe fazendo para ele 40 perguntas. Como entender o amor de Deus mediante a sua demora em nos responder? Será que você nesta noite pode começar a pensar o tanto que aquela família sofreu? Críticas, zombaria, escárnio. Eu sabia que ele era enganador, eu sabia que ele era explorador, só estava aqui para explorar você. Agora na hora da necessidade está fora. Só que está enganado. Disse: levantemos, vamos daqui. Meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Oh, glória a Deus. Eu aprendo algumas lições. Por que da demora? A demora revela para mim, primeiro, que se Jesus tivesse chegado no 3º dia, existia algo que pairava sobre os judeus, que até o 3º dia a alma de alguém que morria estava sobre ele, e ele poderia ressuscitar a qualquer momento. Escute, é por isso que no 4º dia eles lacravam a porta da sepultura, dizendo: não ressuscitou no 3º dia, no 4º também já era. Agora ele já entrou no estado de decomposição. Tchau, não tem esperança. Pode fechar, porque não tem jeito.
Se Jesus chega no terceiro dia e dizia, ele ia ressuscitar mesmo a morte, a vida estava sobre ele, a alma ainda estava sobre ele. Mas quando chega no quarto, se pode lacrar, não tem mais. Por que Jesus não chega quando Lázaro está doente? Não, isso aí era uma enfermidade comum, isso aí era uma coisinha de nada. Ele fez esse milagre aí, mas aí qualquer um fazia, qualquer médico fazia, não é verdade? Mas quando chega no quarto dia, dizia, não pode fazer mais nada, ninguém pode fazer mais nada. Mas Jesus olha para Marta e diz, Marta, se tu creres, tu verás a glória. A mulher diz assim, Senhor, eu sei, ele há de ressuscitar. Disse, não, você está falando com a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, você está enganado, você não sabe com quem você está falando. Você está falando com o poderoso, com aquele que eu sou. Você não está falando com aquele que era, você está falando com Deus presente, o Jeová Samá. Jesus dá uma ordem, a ordem é tirai. Agora o negócio é o seguinte, Senhor, o defunto já cheira. O que ele está dizendo? Ninguém pode fazer mais nada. Irmão, deixa eu falar para você. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o ponto que ele chegou, ninguém pode reverter mais essa situação. Eu não sei qual é o teu quadro, eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Talvez diante do problema que você está enfrentando, alguém está dizendo assim, aqui agora nem Deus pode fazer mais. Você já ouviu alguém falar do fundo do poço? Você já ouviu alguém falar de um caminho, de um beco sem? Esse beco é sem saída para os homens, mas Jesus conhece o caminho de saída. Pastor, mas não tem porta para os homens, mas Jesus está dizendo, eu sou a... Pastor, mas tem porta, mas ninguém abre. Jesus está dizendo, eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha. E fecha. Você não está entendendo? Pastor, já cheira mal. Todo mundo aí já está sabendo, já cheira mal. Não tem como restaurar esse nome, não tem como restaurar esse caráter. Não tem para o homem, não tem para a sociedade, não tem para o médico, não tem para a ciência. Mas Jesus de Nazaré está chegando na Betânia e ele está dizendo, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele vai entrar com a providência. Você não sabe fazer, mas ele sabe como vai atuar e agir. Qual é o nome dele? O nome dele é o Carpinteiro de Nazaré. Já viu a madeira bruta lá do mato? Alguém olha assim e diz, não vale nada. Mas o carpinteiro olha e diz, estou vendo nele uma bela cadeira, uma bela cama, uma bela mesa, um belo móveis, eu vou fazer algo especial. Ele começa a tirar a casca, ele começa a planar a madeira, daí a pouco daquele móvel lindo diante de nossos olhos. O carpinteiro de Nazaré não desiste de você. É madeira torta, está com defeito, mas ele vai começar a entrar com a plama nesta noite. Ele está dizendo, você tem valor, você tem valor, você tem valor, você tem valor. Como conciliar isto? As minhas maiores necessidades e a demora de Deus. Qual é a palavra de Marta e Maria? Se tu estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Quantas pessoas têm dor dentro do coração, porque pensa que no momento mais difícil da tua vida, Deus virou as costas para você.
Deus não te assistiu nos momentos mais aflitivos da tua vida. Eu encontro com pessoas que estão amarguradas de espírito, alma abatida, porque Deus não agiu na hora em que eles queriam. Meu irmão, deixa eu dizer para você, nós estamos vivendo uma sociedade e de pregadores por aí que está dizendo que Deus é obrigado a nos atender. Parece que o controle está na nossa mão e Deus é um boneco, Deus é um manequim. Não, você está enganado. Quem está sentado no trono é Deus, é Ele que é o Senhor. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. É Ele que continua Deus, Ele sentado no trono. É Ele que governa, é Ele que rege, é Ele que dita. Se Ele não fez, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. É momento que a gente tem que ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer, provações não são para nos matar, irmãos. Provações não são para nos destruir. A demora de Deus em nos responder, e quando nós clamamos ou gritamos, não quer dizer a ausência da sua presença, mas está dizendo que Ele está nos podando. Escute, João capítulo de número 15, eu sou, ok? A videira verdadeira e voz. Toda vara que em mim não dá, faz o quê? Mas toda aquela que em mim dá fruto, faz o quê? Corta também, meu irmão. Vai tirando o galho seco, porque senão você não produz. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, está doendo, mas vai dando glória, está gemendo, mas vai dando glória. Deus está tirando alguma coisa na tua vida que está impedindo você ver a glória, ver a manifestação de Deus na tua vida. Terceiro lugar, eu aprendi outra lição. Como conciliar o nosso tempo, conhecido como tempo Kairos, o Cromos, o nosso tempo, e o tempo de Jesus, que é o Kairos. Cromos e Kairos. Irmãos, nós já ouvimos isso por diversas vezes. O relógio de Deus não funciona igual o nosso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós estamos presos pelo tempo, estamos debaixo do tempo, somos regidos pelo tempo. Deus não é influenciado pelo tempo. Daniel diz que Deus é o único que remove reis, estabelece reis, muda tempo e estações. Deus está fora do tempo e Ele controla o tempo. Deus está acima do tempo e determina o tempo. Ele é absoluto, Ele é Senhor. Entenda uma coisa essa noite: o tempo é para nós, não para Deus. Embora exista um momento na vida da gente que a gente pensa que o tempo já passou e que o Abraão agora e a Sara não tem condição mais de gerar filhos, mas eu estou dizendo, mas eu ainda continuo tendo controle. Eu ainda continuo tendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender que nada acontece fora do tempo de Deus. Nada foge do tempo de... Mas pastor, eu não estou entendendo. Disse Jesus: o que eu faço agora? Alguém conhece esse trecho? O que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Diga para alguém que está perto de você, irmão, o que está acontecendo com você. Você não está entendendo, mas você vai entender depois. O que você está sofrendo hoje vai produzir um peso de glória na tua vida. Eu só sou o que eu sou por aquilo que eu
passei em toda a minha história com mais de 30 anos servindo a Jesus. E eu fico pensando, por que tem tantos crentes tão volúveis assim? Uma hora está cuspindo brasa, fogo para todo lado. Está pegando o leão e rasgando pelo meio. O urso, meu irmão, ele pega ele na unha. Mas no outro dia está correndo da formiga e do mosquito. No outro dia está dentro de uma caverna tremendo e chorando igual menino. Esta noite Deus está dizendo, esse tempo é só para te amadurecer. Esse tempo é só para te ensinar. Tu és uma criança. E se a minha presença não for contigo, tu não terás sucesso nesta vida. Sou eu que te sustento, sou eu que te guio, sou eu que te oriento. É a minha graça que te mantém de pé. Tempo. Escute, o tempo só existe para nos ensinar que Deus opera em nós tanto o querer como Davi matou Golias. Mas você sabe quantos anos depois que Davi teve acesso à espada que ele matou Golias? 12 anos. Tem gente que quer matar, meu irmão, Golias, e sair com a espada gritando, a espada aqui que eu matei Golias. Deus vai e tira da mão dele, senão eu tenho que trabalhar na sua vida. Depois de 12 anos de tempo, Deus, agora você está para pegar a espada que você matou Golias. Irmão, entenda uma coisa, Deus está trabalhando na tua vida em meio ao sofrimento, para te levar para o caminho do crescimento. Não se assuste, vai dando glória a Deus e você vai vencendo. Vai dando glória a Deus e você vai triunfando. Vai dando glória a Deus e você vai... Outra coisa, alguém já ouviu a história de Elias e Eliseu? O mistério é profundo. Eliseu está lá, o Elias passa, só joga a capa. Tá, glória, já caiu nas costas do Eliseu, ele já sai com a porção de Elias. Não, meu irmão, a história discute, a história diz que Eliseu serviu a Elias 24 anos, lavou os pés e as mãos de Elias, para depois pegar a capa de Elias. Não é na noite por dia, porque o tempo de Deus não é o nosso. Ei moço, irmão, ei irmã, ei obreiro, tem chamada, fica no óleo, fica debaixo do tempo de Deus. Ainda a voz de Deus não se ouviu na copa da mamoreira, não sai a peleja, mas quando você ouvir o grito, levante e dá um brado, porque Deus vai te dar vitória. O tempo chegou, o tempo chegou, o tempo... Senhor, o vinho acabou. Jesus olhou para a mãe dele e disse, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado o meu. Eu não ouvi, ainda não é chegado o meu. Jesus agora está lá no jardim do Getsêmani, capítulo 26 de Mateus. Ele olha para os seus discípulos e diz assim, levantemo-nos, vamos daqui, porque agora é chegado o meu tempo. Agora é chegado o meu tempo. Eu não sei se o teu tempo chega hoje, chega esta noite, mas uma coisa eu estou certo, o teu tempo vai chegar. O teu tempo vai chegar. Eu vou terminando. Como conciliar o nosso tempo com o tempo de Deus? Porque a gente aprende alguma coisa na vida. Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. É eu que estou preso pelo tempo. Jesus não. Ele está fora do tempo e controla o tempo. Quem está dentro do tempo não tem poder de controlar o tempo. Mas ele está fora do tempo, ele tem poder para controlar o tempo. Eu só acredito se o relógio de Acais voltar. Deus dá ordem, o relógio de Acais volta, a sombra volta, é prova que ele controla o tempo. Josué grita, Senhor, para o tempo, e o tempo parou quase 24 horas, porque Deus tem o controle do tempo. Não me pergunta como aconteceu, Deus sabe de todas as coisas, ele tem o poder na mão, ele tem o poder na mão, ele tem o poder na mão, ele tem o poder na mão.
Diz que o tempo de Josué parou-se em cerca de 23 horas e 20 minutos. Escute uma coisa. Como nós aprendemos isso? Se o tempo de Deus que rege a nossa sorte intensifica a nossa dor. Irmão, como eu vou entender isso? Se o tempo que está passando está aumentando a minha dor, o que eu faço? Você já se sentiu vulnerável diante dos problemas da vida? Tenta fazer alguma coisa e não consegue? Eu vou rápido para terminar. Deixa eu dizer uma coisa, aí eu aprendi uma lição e termino. A lição que eu aprendi é o seguinte: é que Jesus que eu sirvo, Ele não está alheio à minha dor e ao meu sofrimento, Ele conhece a minha dor. Você lembra do cego Bartimeu? Como é que ele gritava? Jesus, não é o nome Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... A palavra misericórdia se divide em duas partes: miseres e córdia, a palavra cardia. A palavra cardia, coração. Miséria significa miserável. Ele está dizendo: Senhor, põe o teu coração na minha miséria. O cego está dizendo: Jesus, assenta aqui comigo aonde eu estou e sinta a dor que eu estou sentindo. Eu termino citando Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz nisto: que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu. Retermos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, diga comigo, porém, nós temos um que, como nós, foi tudo tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, a Ele com confiança. Eu termino dizendo, irmão, não tenha medo de chegar até Jesus, Ele conhece a sua dor. Pastor, será que Jesus passou o que eu passo? Sim. O que você está passando? Enfermidade? Isaías, ele disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele tomou sobre si. Pastor, eu sou humilhado. Diz a Bíblia que Jesus sofreu toda sorte de humilhação. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, rasgaram as suas vestes, deixou nu. Ele foi crucificado no madeiro. Pastor, eu estou sem casa, eu não sei se Jesus sente. Ele disse que as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde. Jesus sentiu todas as dores que nós sentimos, mas o que me alegra nesta noite é que nós podemos chegar a Ele com confiança. Eu venho nesta noite terminando esta palavra dizendo: meu irmão, não desanimes, levante nesta noite. Você tem um Cristo que te conhece. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé, por gentileza, se não pedir demais. Nós temos um Cristo. Ei, moça, Ele nos conhece, Ele cuida de nós. O nosso grande desafio é quando o nosso menino fez 17 anos. O desejo dele era cursar a faculdade, fazer automação, engenharia de automação. Olhávamos para a nossa situação financeira e disse: é zero, tem jeito. Pela primeira vez ele prestou o Enem, tirou uma nota excelente no Enem. Chegou um amigo lá, Fabiano Dias, talvez você já conhece, que canta, mora em Vitória hoje, psicólogo. Fabiano Dias passou na nossa casa e disse: pastor, seu menino quer fazer automação. Eu disse: rapaz, vamos colocar essa nota dele lá na internet, no ProUni.
Quem sabe, irmão, quando colocou daí poucos dias no telefone, tocou. Deus cuida de nós. Não, você não está entendendo, estou dizendo que Deus cuida de você, Ele conhece as suas aflições, Ele sabe a sua dor. Ele só está demorando um pouquinho, mas Ele está a caminho, Ele está chegando na sua Betânia. Pastor, mas tem 4 dias, não interessa. Ele é a ressurreição e a vida. Ele está mandando tirar a pedra, porque Ele quer operar o milagre. Colocou a nota dele ao telefone, ligou, disse: é a casa do Paulo Júnior. Pode vir fazer a matrícula dele, o governo vai pagar todo o curso dele. Pagou o curso dele durante 5 anos, fez automação. Depois ele ganhou uma bolsa para fazer a complementação, engenheiro eletricista, engenheiro elétrico. Hoje ele é engenheiro de automação, engenheiro eletricista, para a glória do nome do Senhor Jesus. Um dia ele disse para mim: pai, a vontade que eu tenho é tirar a carteira. Chegou o presente de Deus. Fabiano disse: não, rapaz, o governo da carteira, é só você colocou o nome dele lá. Um dia chegou o governo dizendo: você pode tirar a habilitação. Tirou a habilitação pelo governo, pago por o governo. Levante a sua mão e glorifica a Deus. Deus cuida de você. Você não é mais Deus, é tudo Ele. Eu encerro dizendo: eu vi uma história um dia dos meus pais na fé, que tinha um irmãozinho passando por dificuldade. A mulher tinha alguns filhos. O marido não estava presente, a mulher e os filhos sentiram necessidade de alimento. E a mãe disse: nós vamos orar, porque Deus vai mandar pão para nós. E os meninos, você sabe como é que o menino começa a orar? Hoje os meninos hoje não oram. Mas os meninos da minha época faziam culto, pastor Macário, que falava até línguas estranhas, até no culto deles eles batizavam com os estranhos. É verdade ou não é? Quem lembra dessa data, dessa época? Os meninos reuniam, faziam culto, vestia politozinho, era pastor, outro era diácono, outro era cantor, e fazia um culto pentecostal. A gente chegava até a brincar, que eles falavam a língua estranha até brincando, e Jesus batizava isso com o Espírito Santo lá. E aqueles meninos cheios de Deus, de fé. Passou um homem ímpio que gostava de zombar dos crentes. Dizia assim: coitado desses crentes, homem que é louco. Tinha um supermercado, falei, ele falou com 5 padeiros: faz aí uns pães aí, enche um saco de pão e joga lá na porta. Eles vão achar que é Deus que mandou. Mas não foi não, fui eu. Mas escute, foi lá, meu irmão, os meninos estão orando, de a pouco o pão caiu lá. Meu irmão, pensa no Pentecoste. Pensa no Pentecoste. Os meninos fizeram festa. O homem ficou incomodado, não falou nada, foi lá e pediu o homem de novo: vai lá, rapaz, pergunta a dona lá da casa se ela sabe quem é que mandou. O homem era ímpio, zombador do evangelho. Foi lá e perguntou: ei, dona, só sabe quem é que mandou esses pães? Ela disse: não sei, mas o Jesus que eu sirvo, Ele é tão poderoso que quando Ele quer nos alimentar, Ele manda até o diabo trazer para os seus filhos, e Ele tem que trazer porque Ele é poderoso. Eu não sei se você acredita, mas o Deus que você serve, Ele é poderoso, e Ele diz esta noite para levar uma bênção, um milagre para a tua vida e para a tua casa hoje. Feche os seus olhos, eu quero orar. Não toque em alguém que está perto de você e diga para ele: não desanimes. Jesus já está chegando na Betânia. O Lázaro vai sair da sepultura. É quando não tem problema. O Cristo está chegando aí. Abre as portas de Betânia, porque Jesus, a ressurreição. Ei, você que parou, você que desistiu, passou por uma frustração na vida e pensou que a solução seria abandonar Jesus, decepcionou com alguém, mas com Jesus você não decepciona. Se pelos vales vou, peregrino vou,
alma. Se Cristo. Abre a sua alma para Ele, levante sua mão direita. Diz: Senhor, não estou temendo. Não estou conhecendo o caminho, mas o Senhor conhece. Eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor te chama esta noite para um concerto. O Senhor te chama para uma nova experiência esta noite. Aí não é o seu lugar. Deus não te chamou para isso. Estou ouvindo a voz de Deus te chamar esta noite. Eu faço uma pergunta. Você que está aqui dentro desta casa, parou, desanimou, dá uma olhadinha perto de você, talvez alguém, dá uma olhadinha, tem alguém perto de você assim? Diga para ele ou para ela esta noite, a noite que Deus te chama para te restaurar. Tem alguém que deseja fazer uma reconciliação? Tem alguém que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus? Tem. Seu coração está ardendo pela palavra esta noite? Tem. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ou levante de suas mãos onde você está. Nós queremos orar por você esta noite. Se não tem, a oportunidade está diante de você agora. Não perca esta oportunidade. Curve a sua cabeça, eu quero orar agora. Senhor Deus, há momentos na vida que a gente pensa que não existe saída. Existem momentos na vida, Senhor, que a gente pensa que é o fim, mas para o Senhor é o começo de uma nova história. Nós conhecemos como um ponto final, mas o Senhor coloca uma vírgula e diz: não, eu dou sequência à sua história. Às vezes pensamos em desistir como amamos. Eu posso ouvir choro nesta noite aqui dentro, Senhor. Eu posso ouvir almas nesta noite gritando: pela mão, pela mão. Desça em socorro dos teus filhos nesta noite. Não importa se já há 4 dias está cheirando mal, mas o Senhor pode reverter isso. Eu estou sentindo. Estou sentindo a presença dele aqui. Está descendo para mudar a história. Está descendo para socorrer alguém aqui esta noite. Está descendo para responder o teu clamor nesta noite. Carinhosamente, diga pelo menos para uma pessoa que está mais perto de você, diga para ele ou para ela: não desanimes, a vitória é nossa em nome de Jesus. Diga para alguém que está perto de você: não desanimes, a vitória é nossa em nome de Jesus. Diga para alguém com voz de profeta, voz profética de autoridade, disse: não desanimes, a vitória é nossa em nome de... não desanimes, não desanimes. Obrigado, pastor.